Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Biomedcast, Verdades e Mitos sobre o curso de Biomedicina. Eu me chamo Vanessa, estou com a minha colega Soraya, nosso convidado, o professor Sérgio, e hoje nós vamos tratar sobre doação de sangue e banco, né, o banco de sangue e doação de medula óssea. Isso mesmo, Vanessa. Nós estamos aqui com o nosso professor ilustríssimo, maravilhoso, com uma trajetória acadêmica e profissional, assim, impecável. Ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em Hematologia e Citologia pela UEPG, mestre em Análises Clínicas com ênfase em Hematologia pela USP, doutor em Biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente, com foco em citogenética molecular pela Faculdade Pequeno Príncipe. Atualmente, compartilha seu conhecimento na docência da Universidade Tuiuti do Paraná e, além disso, ele desempenha um papel fundamental como servidor público federal, técnico-administrativo da Universidade Federal do Paraná, especificamente no Laboratório de Hematologia do Hospital de Clínicas. Isso mesmo, professor? É isso mesmo. É uma honra receber o senhor aqui, professor Sérgio Luiz Bach. Muito prazer por ter tirado um tempinho do seu dia, que a gente sabe que é bem corrido, para vir desmistificar muitas coisas que a gente vai falar aqui sobre doação de sangue e banco de sangue e doação de medula óssea. E para dar início, professora, à nossa jornada aqui, a gente quer saber da importância do banco de sangue hoje na saúde pública, né? Vamos lá. Bom, primeiro é um prazer participar do Biomedcast. É um convite muito especial das minhas alunas. É um prazer estar aqui falando, né, para toda a comunidade da Universidade de Tuiuti, que é minha casa há tantos anos, e poder participar de um projeto tão bacana dessas meninas, né, que fizeram aí na universidade. Bom, então, Vanessa, o banco de sangue, acho que para eu colocar a importância dele, eu primeiro preciso falar um pouco sobre a relação do banco de sangue com a nossa profissão, né, os biomédicos especificamente. Então, eu sempre comento com os meus alunos que a área de atuação do banco de sangue é uma área extremamente importante em relação ao grau de responsabilidade de um profissional, certo, que trabalha no banco de sangue. Nós temos muitos ex-alunos da universidade que posso garantir para vocês que enaltecem em relação ao profissionalismo hoje atuando em banco de sangue. Então, isso para nós, claro, professores e para a universidade, claro, é um prazer enorme, né, saber disso. O banco de sangue como um todo tem uma importância enorme em relação à própria saúde, à saúde pública, uma vez que a necessidade da população, né, claro, como doadores de sangue, participarem dessa interação é extremamente importante. Então, é outra ação do biomédico, é a gente captar doadores de sangue. Então, a importância da gente sempre manter os estoques de sangue num banco de sangue também é uma relação profissional estreita. E o banco de sangue em si, a importância dele, óbvio, é a necessidade de uma substância, que é o sangue, né, que é infundida em pessoas e que não existe nenhum outro substituto. Não existe nenhum medicamento, nenhuma droga que hoje faça a função do sangue. Então, o ato de doar sangue, a necessidade de um banco de sangue, né, ter estoques de um sangue seguro, viável, de qualidade, para doação, evidentemente, é extremamente importante. Então, a gente vê isso no hospital, né, como a Soraya comentou, eu trabalho no hospital de clínicas, trabalho em hospitais, praticamente toda a minha vida profissional trabalhei em hospitais, já trabalhei em banco de sangue. Então, a gente entende muito essa relação de pessoas que chegam no hospital acidentados, politraumatizados e que precisam, né, por um motivo ou outro, precisam do sangue para manter a sua vida, na verdade. Então, essa importância, né, da manutenção da vida, eu relaciono assim, está diretamente relacionada ao sangue. Isso se dá um pouco também à doação de medula óssea, né, professor? A parte de necessidade, porque vamos voltar agora, vamos ir um pouquinho ao que a gente pensava antigamente. Eu não vou doar meu sangue porque eu posso pegar alguma coisa, um exemplo, e não vou doar minha medula porque eu tenho medo de ficar
paraplégico, que era o que a maioria achando que a medula óssea é tirada da medula espinhal. Explica um pouquinho e tira um pouquinho desse mito para a gente. Tá, então vamos por partes, Soraya. Quando a gente pensa em doação de sangue, acho que mitos, né, que envolvem a doação de sangue é a relação, primeiro, existem dados estatísticos a respeito disso, inclusive, que a grande maioria das pessoas não doa sangue porque acha, por medo, na verdade, porque acha que vai doer ou vai ter algum prejuízo, certo, com isso. Por exemplo, uma contaminação, né, um trauma, enfim. Então, isso, óbvio, é talvez o mito, né, mais intenso, aí, mais que envolve mais o fato de pessoas não quererem doar sangue. É óbvio que isso, né, não tem nenhuma relação. Então, a doação de sangue, né, você tem um critério hoje para um candidato à doação de sangue. Então, você vai até um banco de sangue, não necessariamente você vai doar o teu sangue ou o teu sangue vai ser usado numa pessoa. Então, o primeiro passo é ser um candidato à doação de sangue. Então, o banco de sangue vai avaliar esse doador, vai avaliar todos os critérios, se ele é uma pessoa apta a doar sangue, para que não exista justamente esse lado, a gente prejudicar um doador de sangue. Então, só uma pessoa apta vai realmente doar o seu sangue. E, claro, depois disso ainda vários testes serão feitos, né, para que essa pessoa, para que se use o sangue dessa pessoa, para que esse hemocomponente ou hemoderivaado seja seguro e viável, né, para um receptor. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante da doação de sangue. Aí você comentou da medula óssea, né, da doação de medula óssea. Eu acho que é o mesmo lado, né? Uma pessoa, quando vai buscar ser um doador de medula, porque é uma coisa voluntária e importante, ele busca um órgão que normalmente é o REDOME, né, que é o Centro hoje nacional, o Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Então, aí também você vai geralmente doar, normalmente se colhe 2 tubos, não mais que isso, 2 ou 3 tubos no máximo, para que se façam alguns testes. Então, você ainda será um candidato à doação. Tubo do quê? De sangue? De sangue. Então, você, né, 2 tubos de sangue, você colhe essa amostra, faz alguns testes, certo? Para que você seja classificado, digamos, ou seja classificado como um apto ou não à doação de medula óssea. Tá? Então, aí sim você vai, né, para um cadastro e tem todos os teus dados lá, basicamente a relação de, né, vamos colocar assim, da sua compatibilidade, ou seja, de um perfil, né, das tuas células sanguíneas, para ver se você seria compatível com alguém que precisa, certo, das tuas células, né, da medula óssea para receber elas. Então, é isso que se faz, na verdade, esses testes é mais ou menos relacionado à compatibilidade. Então, só depois disso, Soraya, né, se eventualmente essa pessoa for chamada como um candidato à doação, aí sim é feita a coleta, certo, da medula óssea, e aí existem vários mitos, né? A relação da coluna espinhal, que você comentou, muita gente acha, acredita, né, que o fato de ser um doador de medula óssea, de doar medula óssea, vai ficar paraplégico, tetraplégico, vai ter complicações no sistema nervoso central, né? Enfim, são tantos mitos, né, vamos chamar assim, para que a gente, né, tente desmistificar essa relação. Então, doar medula óssea hoje é um processo, posso dizer, né, para vocês, tranquilo, né, pouquíssimo traumático do que se tinha no passado, e realmente no passado era muito traumático, né? Realmente se puncionava dentro, vamos colocar assim, dentro do osso de uma pessoa, na medula, né, a parte interna dos ossos. Geralmente essa punção era feita na crista ilíaca, né, que a gente costuma dizer os ossos da bacia, porque é uma região onde tem muita medula óssea. Então se fazia normalmente, né, muitas punções. O paciente precisava necessariamente estar anestesiado, internado no hospital, ficava na internação 24 horas, em média, né, sob sedação forte, e o pós-punção também era um pouco traumático. Então, tinha um período de recuperação que, às vezes, até alguns médicos colocavam em 15 dias, para que você não tivesse mais sintomas da tua doação.
Então, no passado, era realmente um processo complicado, hoje não mais. Mas esses mitos em relação a ficar paraplégico, né, ter dano cerebral, isso obviamente não existe. Obviamente não existe. Então, professor, qual a relevância do processo da doação de medula óssea? Antigamente existia, né? O senhor acabou falando que existia uma forma de doar e hoje é um pouco diferente. O senhor pode explicar um pouco para a gente como que funciona isso? Sim, Vanessa. Então, veja, no passado, quando foram feitas as primeiras doações de medula, né, basicamente assim no Brasil, que eu comecei a acompanhar um pouquinho, era um processo extremamente traumático para o paciente. Então, o paciente precisava internar no hospital. O período de internação normalmente era de 24 horas. O paciente normalmente ia para um centro cirúrgico, anestesia, geralmente é uma anestesia geral, uma anestesia, né, intensa em relação a extrair, a tirar a dor do paciente, porque é um procedimento extremamente invasivo, né, e doloroso. E então se introduzia uma agulha na crista ilíaca, nos ossos da bacia, e em média se realizavam 20 punções, né, um aspirado do material medular, de dentro da medula óssea, dentro do osso, não da medula espinhal, né, na coluna espinhal. Então, essas células eram extraídas e levadas para um banco de sangue, onde elas eram processadas para se purificar a célula que especificamente se realiza o transplante de medula óssea, que é a célula tronco hematopoética. Tá? O paciente ficava internado, né, como eu comentei, em média um dia, em média, porque às vezes precisava ficar um pouquinho mais. E o pós-coleta, normalmente, esses pacientes apresentavam algum tipo de sintoma, às vezes alguns até por 15 dias. Então, isso era realmente um fator, né, que desmotivava muita gente a doar, propriamente dito, né, doar a medula óssea. Tá? Então, hoje, como é que é feito? Hoje, você recebe, né, como eu comentei, você é um candidato, se te chamam porque acharam um doador compatível com o teu, que a gente chama de match, né, um match compatível, você é recrutado. Você vai até o banco de sangue, até o redome, você é orientado, né, a alguns procedimentos, mas basicamente você começa a receber um medicamento. É uma droga que é um fator de crescimento. Então, essa substância induz, né, na tua medula óssea, as tuas células progenitoras a aumentar o processo de proliferação, ou seja, você aumenta o número de células que você vai efetivamente doar para uma pessoa, tá? E essas células começam a sair de dentro da tua medula e ir para o sangue periférico. Então, elas escapam de dentro do osso, vamos dizer assim, né, da medula, vão para o sangue periférico. Esse paciente normalmente recebe essa medicação por 5 dias. 5 dias depois, ele vai para um banco de sangue, onde ele é submetido a um procedimento chamado de aférese, é uma máquina que você tem 2 acessos, um no braço direito e um no braço esquerdo. Então, você, nessa punção de um dos braços, o teu sangue sai de dentro de você, esse sangue vai para dentro da máquina, não existe risco nenhum de você ser contaminado com qualquer coisa que seja, certo? Na máquina é um circuito fechado, a tubulação, eu quero dizer, você não tem contato com o sangue de outra pessoa, que eventualmente doou na férese, né, antes de você. Então, é um circuito fechado, terminou a doação, você tira todo esse equipo, joga fora, é descartável. Então, o sangue entra nessa máquina, a máquina purifica, digamos assim, as células, né, que são as CD34 positivas, ou as células tronco, né, que são as células que têm a capacidade de produzir todas as células do sangue. Então, elas são purificadas, são retiradas do teu sangue, e o teu sangue volta, né, para dentro do doador, ou seja, no outro acesso, ele volta para o corpo da pessoa, ou seja, você não perde o teu sangue, e esse sangue, né, volta, evidentemente, sem as células 34. Lembrando que você tinha muito mais do que você teria normalmente, porque essa droga estimulou. Ou seja, você não tem nenhum prejuízo fazendo essa doação. Então, a quantidade, normalmente, de volume, vamos dizer assim, de sangue com as células, né, tronco hematopoéticas que fica na máquina
é em torno de mais ou menos 300 a 350 ml. Notem que até é muito menos do que a gente doa. Normalmente no banco de sangue, né, numa doação de sangue, você doaria entre 450 e 500. Então, é um procedimento hoje muito interessante, muito bacana, muito seguro, certo? Pouquíssimo invasivo, você precisa de 2 acessos, um em cada braço. A única coisa, vamos dizer, que é um pouco diferente da doação de sangue, seria o tempo de permanência na máquina, que normalmente você fica, em média, umas 4 horas, 5 horas, né, fazendo esse fluxo. O teu sangue sai, entra na máquina, gira, purifica, volta para você. Então, você fica fazendo ciclos, né, até que essa máquina entenda que você conseguiu extrair, né, do sangue desse doador uma quantidade suficiente dessas células-tronco. Então, e daí terminou, o paciente vai embora, vai para casa? Sim. Então, normalmente, o que tem de verdade também nesse tipo de doação? Esse medicamento, essa droga, pode causar algum efeito colateral nesse doador de sangue, mas que normalmente é um sintoma discreto, super discreto e não mais intenso do que a gente poderia relacionar com o estado gripal. Então, às vezes, a pessoa sente um pouquinho, o doador sente um pouquinho de cefaleia, sente um pouquinho de peso, né, muscular, assim, aquela mialgia, né, aquela dor muscular, como se fosse uma gripe. Mas, dos relatos, discreto. Nada que um analgésico, certo, não né, ajude. E, então, os sintomas, quando existem, eles são extremamente discretos. E depois, como você perguntou, normalmente o paciente tem um pós ali de 1 hora, 2, às vezes, né, só para entender se está tudo certo ou não, mas não existem sintomas relatados, né, no pós. Tá? Então, como a gente comentou, o que você extrai é muito pouco, então não causa, né, nenhum distúrbio, nenhuma alteração nesse doador. Lembrando novamente que essas horinhas para a gente não vai fazer tanta diferença, e para quem está no hospital está passando por muito mais complicações e dores, que então, um comparando ao outro, não é nada praticamente. Sim. Exatamente. É um método assim extremamente seguro, né? Pouco invasivo, como a gente comentou. Então, isso eu acho que foi um grande avanço, né? da ciência em relação ao doador de medula óssea. Né? E, claro, como você comentou, vai beneficiar muita gente. Então, ainda, né, sendo pouco invasivo, tranquilo, né, seguro, caramba, é importante doar. Sim, porque dá para diferenciar bem, né? Medula espinhal e medula óssea. Né? Professor, é muito interessante essa questão, né, de doação. Mas para que isso ocorra, tem um certo limite de idade, né? A pessoa também tem que estar, né, gozando de boa saúde. Como que funciona mais ou menos isso na triagem lá do hospital, quando a pessoa, né, no cadastro, por exemplo, para doação de sangue e de medula óssea? Sim, então vamos lá. É importante sempre, né, Vanessa, a gente diferenciar os dois. Isso. Então, quando a gente fala de doação de sangue, hoje o padrão é, né, um candidato à doação entre 16 e 69 anos e, basicamente, um perfil, né, estar em boa saúde. O que quer dizer isso? É não ter sintomas de doença. Basicamente, é o primeiro perfil de um candidato. Né? Ou seja, febre, dor, tontura, né, taquicardia, coração acelerado, né, algum sintoma que remeta, né, à doença. Então, não tem nenhum, seria um candidato à doação. Então, para se doar sangue, você também tem alguns critérios. Então, quando você passa por uma triagem, essas pessoas do banco de sangue são extremamente experientes em entender o perfil de um doador de sangue. Então, por exemplo, tem algumas coisas que podem tornar uma pessoa inapta a doar. Por exemplo, ter feito tatuagem, ter ingerido bebida alcoólica, feito uso de droga ilícita, né, ou abusiva. Então, alguns detalhes ainda poderiam tornar uma pessoa inapta a doar sangue. Mas, de uma maneira geral, isso cabe ao banco de sangue, né, ver esse perfil. Uso de alguns medicamentos, às vezes, que a gente nem pensa na possibilidade de me tornar inapto. Eu faço uso crônico de uma medicação, às vezes, né, para emagrecer, ou enfim, e isso me torna inapto a ser um doador de sangue. Então, também, né, professor? Peso. Sim. Daí a relação, né, do peso
tá? E normalmente doenças que às vezes a gente não tem mais, que a gente chama de doença crônica. Por exemplo, eu tive câncer lá no passado. Normalmente não será mais um doador de sangue, né? O peso, Soraya, é uma coisa interessante, porque o que a gente doa de sangue, que normalmente numa bolsa tem mais ou menos 450 a 500 ml, é o que uma pessoa poderia perder, vamos dizer assim, perder de sangue sem que cause um dano ao doador. Então, como eu comentei com a Vanessa, o banco de sangue se preocupa muito no doador em si, para que ele não tenha nenhum prejuízo. Então, o peso está diretamente relacionado a isso. Porque se eu tenho menos do que 50 quilos, eu não tenho um volume de sangue suficiente para doar. Ou seja, se eu extrair lá no banco de sangue 500 ml de uma pessoa que tem 40 quilos, essa diminuição, essa redução do volume total de sangue desse paciente, desse doador, vai fazer um dano fisiológico. E ele provavelmente vai ter taquicardia e hipotensão, que é o que o banco de sangue não quer. Então, essa é a relação, né? Por que uma pessoa que tem menos do que 50 quilos não doa sangue? E olha só o cuidado, né? É outro mito, porque a pessoa fala, nossa, vão tirar muito sangue, eu vou passar mal, enfim. Não é bem assim. Então, tem toda essa preocupação também com o doador, né, professor? Isso, a preocupação enorme, né, com o doador. Então, entram várias doenças, né, entram nessa lista, mas como você bem lembrou, o peso é um fator interessante, né? Bom, da doação, então, de medula óssea. Então, a idade varia um pouco mais, né? Ou seja, não é exatamente igual à de doação de sangue. Normalmente, os pacientes, né, os candidatos à doação de medula óssea, precisam ter, normalmente, entre 16 e 55, tá? Então, envolve ainda um pouco de polêmica nessa relação dos 16, aí, né, a gente estava comentando anterior, mas normalmente é o que os bancos aí colocam, né, o Redome hoje cadastra doadores, né, mais ou menos nessa faixa de idade. Então, para doar medula óssea, também tem esse perfil, né, saúde, estar, né, gozando de uma saúde, ter essa relação da idade. E aí entra um pouquinho do peso, Soraya. O peso não necessariamente influencia daí nesse caso, por isso que eu fiz questão de explicar, né, o porquê do peso. Na doação de medula, não. Então, inclusive, né, a doação de medula, a gente tem esse critério de doar a medula para uma outra pessoa. Mas hoje a gente até pode doar a medula para nós mesmos, ou seja, existe o autotransplante de medula óssea, por exemplo, que você tira as tuas próprias células, trata elas e depois elas voltam para dentro da tua cavidade, lá para dentro da medula, para, né, teoricamente, curar uma doença neoplásica. Mas também dá para a gente até falar que não é tão fácil assim, igual doação de sangue e doação de medula óssea. Os dois são bem distintos, né? Eu sou doadora já há muitos anos, tanto de sangue quanto de medula óssea. Mas vou te dizer que nunca me chamaram para ser doação de medula. Sangue a gente pode ir a cada 3 vezes no ano, né? Mais ou menos. Agora, doação de medula, mesmo você estando no banco, é difícil achar um receptor compatível, né? Sim. Então, eu falo, quanto mais gente tiver, mais chance alguém que precisa encontrar a um doador. Sim. Então, que conselho que o professor dá, assim, para quem está nos assistindo, para entrar nessa jornada que é legal, que é bacana, que são pequenos gestos que podem salvar a vida de alguém, né? Exatamente. Então, essa relação, Soraya, é interessante da gente comentar, porque a gente tem um perfil na Europa, por exemplo, muito diferente do Brasil. Então, teoricamente, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, né, é mais fácil você achar um doador compatível por um detalhe. A miscigenação, né, a diversidade das pessoas é muito menor. Então, a gente sabe que a gente tem uma história, né, de imigrantes no Brasil, poloneses, japoneses, né, italianos, os próprios escravos, né, que foram milhões de escravos na época que vieram, né, nesses 489 anos desde a descoberta do Brasil, né, 1500 até a abolição da escravatura, muitos escravos vieram. Então, isso fez com que o Brasil tivesse uma diversidade muito grande em relação à genética das pessoas. Então, por isso que é muito mais difícil você achar uma pessoa hoje compatível, né, em alguns pontos do HLA, né, que a gente fala dessa compatibilidade, em relação à doação de medula óssea.
Então, a gente sempre comenta que, às vezes, até é frustrante para algumas pessoas que querem ser doadores de medula, que querem doar sua medula para salvar a vida de alguém. Eles não são chamados. Às vezes, passam 10 anos, 15 anos, que acho que é o caso da Soraya, né, que ela está comentando, e não são chamados para efetivamente doar a medula. Né? É uma vontade tão grande, mas não se acha um doador, né? Não, ou seja, não acham você, né, em você uma compatibilidade com alguém que precisa. Então, isso é uma coisa interessante, né? Bem própria de países, né, que sofreram essa diversidade, essa miscigenação. Isso aí. E tem algum sangue que é mais raro, que às vezes a pessoa fala, mas o meu é tão raro que eu não vou doar, porque senão pode... Então, porque a gente sabe que às vezes A positivo, B positivo é os mais comuns, vamos se dizer. Acho que começa com essa triagem, né? De saber qual a sua tipagem sanguínea, né? Tem muita gente que às vezes nem sabe a sua tipagem, né? Sim. E é importante saber, justamente, quando você quer doar, se alguém da família está passando por algum problema, né? E precisa de doação de sangue, você pode ser um doador compatível, né? Então... Sim. Bom, posso falar um pouquinho dessa área, então, de... Vamos lá. Então, até para dar um enfoque interessante, né, o que o banco de sangue visa hoje. Eu acho que o mais importante hoje para um banco de sangue, Soraya, como você comentou, é que a gente tenha no banco de sangue doadores fiéis, que é o doador, por exemplo, uma mulher que doa no mínimo 3 vezes ao ano e um homem que poderia doar até 4 vezes ao ano. Né? Um homem a cada 60 dias, né, poderia doar e uma mulher a cada 90. Então... Hoje, o fato de você ter um doador fiel ao banco de sangue, você pode... É um termo, às vezes, que as pessoas entendem errado, né? Mas você pode investir nesse doador. A gente pode investir fazendo nesse doador fiel a fenotipagem. Então, fenotipar é você classificar o sangue não só no ABO e no RH, mas outros antígenos eritrocitários que uma pessoa tem. Então, como a Vanessa comentou, nós temos sangues mais difíceis de achar. E em relação ao ABO e o RH. Imagine em relação aos outros antígenos. Então, aí passa a ser mais, aí, né, vamos dizer, raro, né, do que simplesmente um ABO. Então, quando a gente pensa, Vanessa, hoje, num AB negativo, né, em torno de 0,5% de uma população, né, tem esse tipo de sangue. Então, quando entra no hospital alguém sangrando ou alguém que tem anemia crônica, né, que é às vezes até o que a gente fala, um cliente fiel do banco de sangue são as pessoas que têm doença crônica, por exemplo, anemia falciforme, talassemia, né, que são pessoas que recebem muita transfusão ao longo da sua vida. Então, aí está a importância de a gente ter um doador fiel. O doador que, se precisar, a gente liga para ele, olha, eu preciso de um sangue exatamente igual ao teu, que é A negativo, mas que tem esse antígeno, não tem esse, por exemplo, KID, Lewis, Duff, Kell, são outros antígenos. Então, é um sangue muito específico, porque esse paciente muitas vezes já fez um anticorpo contra, certo, algum antígeno eritrocitário, então ele precisa de um sangue muito específico. Então, só para você entender que não é só no ABO e no RH que a gente tem essa relação. Então, aí vem, né, toda a importância da gente criar esses doadores, ter esses doadores, conquistar esses doadores para que eles sejam doadores fiéis no banco. Então, você vê que o sangue é uma gotinha de ouro que está lá para fazer uma triagem, né, para ver todas essas fenotipagens, para que ele consiga ajudar quem mais precisa, principalmente, né, como o professor comentou, uma anemia falciforme, né, uma talassemia. Então, é muito importante, né? Sim. E que delícia a conversa, né, professor? A gente conversar, saber um pouquinho sobre, né, como você consegue ajudar o próximo. É tão simples, né, Soraya? Não, e a gente consegue, eu vou te dizer, que até ajudar a gente, porque quem é doador de sangue tem muitos descontos também. Benefícios. Paga meia em cinema, em show. Então, assim, tem alguns benefícios bem bacanas. Você recebe a carteirinha de doador, você tem descontos também para poder fazer inscrição de concurso público também, você é isento. Olha quando aí, você é doador de sangue. Então, viu, gente? Chamando vocês para comparecer. Que local que a gente pode comparecer, professor, falando nisso, para tentar ser um doador de sangue? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar, Soraya, o que é interessante esse lado que você colocou, que foi uma das maneiras interessantes da gente conquistar os jovens a se tornarem doadores de sangue. Porque, classicamente, a população estatística, classicamente, a população que mais doa sangue é depois dos 35, 40.
né? Então, para que a gente chame para o banco de sangue, para que a gente demonstre a importância de ser um doador de sangue, né? Eu acho que foi interessante criar esses benefícios que a Soraya comentou em relação, né, vamos lá, coisas dos jovens, né? Cinema, shows, né? Então, pagar meia entrada em tantas... acho que é uma maneira, né, de a gente tentar chamar os jovens ao banco de sangue. Desculpe, Soraya, e a pergunta... Aonde? Que local que quem está nos assistindo e quiser ir tentar ser um doador ou ser um doador, aonde que eles podem comparecer? Joia. Então, assim, a gente normalmente tem duas opções, certo? Você tem hoje bancos privados, certo? E bancos públicos, né? Que são do governo federal, estadual ou municipal. Algumas cidades têm. Então, sempre acho que é a primeira escolha. Normalmente, a gente doa sangue em duas situações. Ou você é extremamente voluntário a doar sangue, então você vai buscar um banco de sangue para doar, sem nenhum motivo aparente, mas, né, a tua própria atitude, vamos dizer assim. Então, você tem hoje o EMEPAR, que é uma referência, é um banco de sangue estadual, é uma baita referência no Brasil em relação a bancos de sangue. E, claro, né, você tem bancos que normalmente são de hospitais. Então, não posso dizer que são agências transfusionais, mas são bancos de sangue mesmo, e que normalmente não tem nome, né? Onde é que você doa sangue? Não, no banco de sangue lá do evangélico, do hospital evangélico, certo? Alguns, sim, né, tem nome. Mas, por exemplo, eu trabalho no hospital de clínicas, então o banco de sangue do hospital de clínicas não tem um nome, porque é um órgão federal, né, que você também poderia doar sangue lá. E a gente tem os bancos de sangue privados, né? Então, tem alguns na cidade, em Curitiba, né, tem grandes bancos de sangue, que tem uma história interessante, mas que muitas vezes as pessoas pensam, puxa, né, é um banco de sangue que vai ganhar dinheiro em cima do meu sangue. Mas eu gosto de falar isso porque talvez seja um outro mito. Exatamente. Certo, turma? Eu acho que a gente tem que ver muito a relação o porquê você está fazendo esse ato. Você está fazendo um ato para ajudar as pessoas. Então, acho que não dá para pensar muito, né, nessa relação de dinheiro. E acho que nem vale a pena eu entrar no ponto, né, se ganham ou não ganham dinheiro em cima, mas eu acho que o bem maior, né, que a gente está fazendo é doar o sangue. É a vida do próximo, né? Eu sou doadora desde os 18. E eu nunca tive problema com doação e sempre gostei desse ato voluntário, de poder ajudar, de saber que eu posso estar salvando a vida de alguém, principalmente um acidentado, alguém que, né, tem algum problema assim, que precise de uma transfusão rápida, né? Então, a gente sabe que está lá guardadinho o nosso sangue, né? Para quem precisar. Isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se vai ser eu, ou alguém da minha família, ou algum conhecido que... Então, a gente ajudando sem olhar a quem, eu acho que coisas boas venham para a gente, né, também. Essa é a ideia. Professor, última coisinha só. Quem é daqui da Universidade de Tuiuti do Paraná e não sabe seu tipo sanguíneo, pode recorrer ao laboratório escola? Pode. Olha aí, que legal. A gente tem, Soraya, o laboratório como uma base, claro, de apoio a exames da comunidade. A universidade tem, acho que esse grande slogan da universidade, né, a promoção humana. Então, eu acho que esse trabalho, vamos dizer assim, do curso de biomedicina, do laboratório de análises clínicas, evidentemente tem que ser aberto à comunidade. Então, acho que é uma coisa, às vezes, tem um detalhe tão, né, como é que eu vou dizer, pequeno, né? A pessoa, nossa, eu quero saber o meu tipo de sangue. Tudo certo, acho que é uma coisa interessante, bacana de a gente saber. Então, é só ir para o laboratório, chegar no laboratório, né, fala com os alunos lá, os professores também estão trabalhando lá. Em todo o período, né, que o laboratório está aberto, tem um professor orientando um grupo de alunos que são extremamente capacitados, né, para realizar o trabalho e uma tipagem sanguínea da mesma maneira. Isso aí, então. Muito obrigada, professor, por estar aqui, por ter dado essa aula maravilhosa para a gente. Obrigada, minha amiga Vanessa, também. Obrigada, Soraya. Obrigada, e espero ter tirado todos os mitos
e as dúvidas que vocês tinham sobre doação de sangue, né, banco de sangue e doação de medula óssea. Gente, até a próxima e nos acompanhem para tirar as próximas dúvidas e saber das curiosidades sobre o curso de biomedicina no nosso Biomedcast. Até mais. Obrigado.